Vejam, gráficos, matemática. E isso tem muita relação com política, com votação, com eleições. Bora entender um pouquinho melhor tudo isso? Alunos e alunas, meninos e meninas, candidatos e candidatas, gráficos e gráficas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Bora pra Lição. Hoje continuamos a tratar de eleições. Se você não conferiu o vídeo anterior, vou deixar um link aqui em cima no card para você poder assistir. Nessa sequência, tratando da política, da campanha eleitoral, do voto, da democracia, chegou a vez de falar um pouco sobre as pesquisas eleitorais. Você já deve ter visto os telejornais e noticiários apresentando resultados de pesquisa sobre a intenção de voto dos eleitores. Às vezes, os próprios candidatos fazem questão de falar dessas tais pesquisas. Mas, afinal, o que é uma pesquisa de intenção de voto? Bem, inicialmente vamos entender o que é uma pesquisa de intenção de voto. Trata-se de um processo estatístico, digamos, um processo envolvendo matemática, que serve para mostrar como as pessoas de certo lugar vão votar nas eleições. Em outras palavras, é uma forma de tentar descobrir qual será o resultado das eleições antes da votação acontecer e sem precisar perguntar para todo mundo. Uai, e como é que eles descobrem isso, professor? Eles usam uma bola de cristal? Ah, eu já sei. Eles possuem uma máquina do tempo. Aí eles viajam até o futuro, observam quem ganha as eleições, retornam para o presente e registram na pesquisa. É isso? Não, seu Sabério, não. Como eu disse, trata-se de um procedimento estatístico. Olha, a professora Vanessa vai me ajudar a explicar para o senhor, seu Sabério, e para todo mundo que está vendo o vídeo. Fala, Vanessa! Em uma pesquisa de intenção de voto, os pesquisadores começam com uma série de cálculos, operações matemáticas mesmo, essa que você aprende e treina na escola. Esses cálculos consideram o tamanho da população da cidade e qual o grau de precisão que a pesquisa deve ter, ou seja, qual o grau de confiança que podemos ter nos resultados da pesquisa. Bom, realizados os cálculos, eles definem quantas pessoas dessa população eles devem entrevistar. Aí também definem como escolher essas pessoas. Fazem as entrevistas, registram as respostas, voltam a fazer cálculos e apresentam os resultados da pesquisa. Muito obrigado, professora! E é aí que está a mágica das pesquisas. Se todos os cálculos forem bem realizados e todas as etapas forem cuidadosamente pensadas, mesmo entrevistando apenas uma parte da população, é possível ter uma boa ideia de qual será o resultado da eleição. Ah, mas então, para que fazer a eleição? Não bastaria só fazer uma pesquisa, entrevistar alguns e fazer essas contas aí para saber qual seria o resultado da eleição? Ótimo questionamento, seu Sabério. Por que fazer uma eleição com todo mundo votando, se com uma pesquisa bem feita podemos saber qual seria o resultado da eleição? Eu não irei respondê-la. Vamos deixar essa pergunta para o senhor e para todos que estiverem assistindo ao vídeo pensar e responder. Aliás, pode até deixar aqui no comentário a sua resposta. Bem, já tratamos de como são realizadas as pesquisas e agora vamos falar um pouco sobre como as pesquisas são apresentadas ao público. Normalmente as equipes que montam as pesquisas utilizam gráficos para apresentar os resultados. Assim, fica mais fácil de ler e compreender
os dados da pesquisa. Não é mesmo, professora Silvana? Isso mesmo, professor Eduardo. Os gráficos nos ajudam a entender os números das pesquisas. Por exemplo, vamos imaginar que uma cidade terá eleições para prefeito e que concorrem ao cargo 3 candidatos: Marco Aurélio, Jaqueline Mota e Adriano Neves. Este gráfico de barras mostra o resultado de uma primeira pesquisa realizada com uma parte da população da cidade. Foi perguntado às pessoas em quem elas pretendiam votar. Marco Aurélio ficou com 30 pontos, Jaqueline Mota, 25 e Adriano Neves, apenas 10. O tamanho das barras variam conforme os pontos de cada candidato. Por isso, Marco Aurélio tem a maior das barras. Olhando as diferenças de tamanho, vemos que Adriano Neves está bem atrás nessas eleições. A barra dele é bem menor do que a dos outros candidatos. Muito obrigado, professora. Estes gráficos de barras são muito utilizados, mas em tempos de eleições também é comum o uso dos gráficos chamados de linhas. Vamos a um exemplo. Imagine que depois que divulgaram a pesquisa do exemplo aí que a professora deu, os candidatos mudaram suas estratégias de campanha e investiram em suas propagandas eleitorais. Depois de um tempo, fizeram uma nova pesquisa na cidade. E o resultado está aí, nessa tabela. Aí estão os pontos de cada candidato em cada uma das pesquisas. A pesquisa 1, que a professora Silvana acabou de nos apresentar, e a pesquisa 2. Bem, vamos facilitar o entendimento dessa série aí de números. E para isso, podemos montar um gráfico de linhas. Vamos lá. Teremos primeiro, 2 eixos verticais, ou seja, essas retas em pé, para marcar o momento de cada uma das pesquisas. Pesquisa 1 e pesquisa 2. A altura nesses eixos, nessas linhas, indica a pontuação dos candidatos. Então vamos marcar a posição de cada um deles na pesquisa 1. Olhando lá para a tabela e usando essas cores, teremos aí mais um recurso visual para a compreensão desses dados. Vamos ver, olha só, Marco Aurélio teve 30 pontos na pesquisa 1. Então vamos fazer aqui essa marca para ele na altura do 30. A Jaqueline fez 25 pontos e o Adriano 10 pontos. Bom, agora vamos para o eixo da pesquisa 2. Marco Aurélio, nesta pesquisa, observando lá na tabela, teve 20 pontos. Bem, lembrando que estamos fazendo um gráfico de linhas, não é mesmo? Então é aqui que tratamos da linha. Vamos usar uma reta para unir os pontos de cada candidato em cada pesquisa, ou seja, vamos unir as marcas que fizemos para cada candidato. Marco Aurélio tinha 30 e passou para 20. Estão vendo? A linha está com uma inclinação para baixo. Indica que ele perdeu alguns pontos de uma pesquisa para outra. E olhando os números da tabela, foi isso mesmo que aconteceu, não é mesmo? De 30 pontos na pesquisa 1, ele passou para 20 pontos na pesquisa 2. Bom, vamos fazer o mesmo para os outros candidatos. Pegamos os números da tabela, né? Jaqueline, na pesquisa 2, fez 40 pontos e marcamos ali no gráfico. E depois unimos as duas marcas da Jaqueline. E agora o candidato Adriano. Vejam, 10 pontos indicados aqui na tabela, marcamos no gráfico e unimos as duas marcas da pesquisa 1 e da pesquisa 2 do Adriano Neves. Pronto. Essas linhas nos ajudam a analisar os dados da pesquisa. Como eu disse, o candidato Marco Aurélio andou perdendo votos, enquanto que a candidata Jaqueline Mota subiu bastante, vejam só, está bem distante dos outros candidatos, principalmente do candidato Adriano Neves, que ficou na mesma. A inclinação das linhas nos ajuda a entender isso.
A partir desses dados, provavelmente os candidatos iriam repensar novamente as suas estratégias de campanha. Aliás, é sobre campanha e propaganda política que falaremos no próximo vídeo. Até lá, tchau!